uma mesa, sem uma estrutura e, principalmente, sem cuidado e carinho para que isso acontecesse. Então, dentro disso, a gente vai trazer alguns tópicos, algumas falas. Nós já nos apresentamos, já estamos devidamente apresentadas, esperando por vocês, contamos um pouquinho da nossa história, mas lá para o finalzinho a gente retoma também. Então, durante a pandemia, a tecnologia ajudou pra caramba a gente a continuar. Talvez a gente tenha aprendido e tenha se apaixonado pela tecnologia como nunca antes feito. Porque antes a gente usava o celular para fazer selfie, para falar de vez em quando com um amigo, para mandar mensagem para a esposa, para o esposo, para o namorado, xingando, reclamando, pedindo alguma coisa. E agora a gente aprendeu que a tecnologia pode ser muito mais. A gente está no momento em que tudo é muito fácil, o acesso à informação é muito fácil. O jeito que a gente quer conduzir alguma coisa, se a gente não sabe fazer, a gente vai para o YouTube e pesquisa. Se a gente não tem alguma informação, o Google está aí para nos ajudar. Isso a gente fazia antes. E agora parece que a gente aprendeu a amar, de fato, aquela coisinha que a gente usava para recreação. Mas a gente aprendeu? Novas formas de expressão surgiram ou simplesmente a gente foi jogado no olho do furacão e teve que aprender mais e teve que incorporar isso? A qualquer momento, gente, o nosso chat está aberto. Se vocês quiserem trazer uma contribuição, uma vivência pessoal, qualquer coisa, dúvida, vocês podem mandar ali. Bem como as meninas também, a qualquer momento, vão abrir aqui o microfone para falar. O intuito é fazer realmente um bate-papo. Mas eu já quero começar provocando, assim, né, e perguntando, como é que foi para a Ângela, para a Thaís e para a Fernanda, essa questão de ter que trabalhar, ter que estudar, ter que receber o home office e ter que cuidar da família, tudo isso muito junto a uma coisa que ainda não nos era peculiar. A nossa casa estava preparada? Nosso coração estava preparado para receber isso? Como é que foi isso para vocês? Acho que se a gente falar que estava preparado, talvez seja uma mentira, porque ninguém esperava. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre home office, nós começamos a pensar em algo temporário, eram 15 dias, no máximo 30 dias em home office. Todos os planos de ação eram voltados para isso. E foi muito rápido também. Eu acho que a gente já vinha acompanhando os casos de Covid, enfim, mas a gente não esperava. É como se a gente sempre achasse que a realidade era muito distante, que não ia acontecer conosco, tá lá do outro lado do mundo, e da noite para o dia, pessoal, a gente precisa tomar alguma atitude, precisamos fazer algo. Não estávamos preparados, a gente teve que fazer um trabalho independente da empresa, enfim, mas muito rápido para realmente estar em home office. Não foi o preparo com carinho ou com cuidado. Não que a gente tenha feito de qualquer forma, mas nós não sabíamos, e eu acredito que até hoje a gente não saiba realmente o que é trabalhar em casa. A gente está tentando transportar, transferir uma realidade de escritório para dentro de casa, e talvez esse não seja o ponto ainda, não é aquela solução para todos os nossos problemas. A casa não está adequada, a cadeira não era das mais confortáveis, 2, 3 dias, ótimo, no quarto, no quinto dia, uma dor aqui, uma dor lá, o almoço, e agora, como é que eu faço? Eu tenho meu intervalo, mas eu não posso sair de casa, eu vou pedir uma tele, ou eu vou cozinhar um dia antes, como é que eu vou adaptar a minha rotina a isso? E aí começa a surgir muita coisa, né? Vem curso, tudo gratuito, com prazo para você fazer. Então, olha, você tem 60 dias para fazer esse curso, aí você faz a inscrição. No dia seguinte, vem outros 2 cursos. Um amigo te manda no WhatsApp, compartilham no grupo da empresa e você vê um anúncio no Instagram. 3 diferentes, os 3 com um prazo para realização também. E aí eu acho que a vontade de aprender com aquela ilusão de que a gente ia ter um tempo ocioso por estar em casa também, fez com que muita gente, e eu fiz isso, a gente fizesse a inscrição em todos eles, achando que era a Mulher Maravilha que ia conseguir fazer, e trouxe um pouquinho dessa frustração, a frustração do, poxa, eu não consegui, eu não dei conta, mas ai, eu tô sempre em casa,
eu trabalho, eu almoço em casa, eu janto em casa, eu não estou saindo, e como eu não consegui dar conta de um curso? Então, realmente, quando a gente olha para trás, surgiu muita coisa boa, mas a forma como nós recebemos e aproveitamos, ela em alguns momentos, de certa forma, acabou sendo prejudicial. Não sei o que a Thaís acha desse ponto também. Sim, eu concordo muito, porque surgiu junto com essa questão do home office, pelo menos falando da minha experiência pessoal, uma necessidade de ser produtiva o tempo todo. Só que eu também experimentei um novo tipo de cansaço, assim, por exemplo, o cansaço das telas, o cansaço até de todas as telas, assim, da TV, do computador, do celular, porque a nossa vida passou a ser mediada por telas. A minha família mora toda em Passo Fundo ou Caxias, então eu comecei a ver a minha família também através de uma tela. E às vezes eu sentia que isso acabava comprometendo um pouco a saúde emocional, sabe? Então, às vezes a gente tem essa vontade de fazer, de ocupar o tempo e de conquistar coisas nesse período, só que a gente ainda tem as mesmas exigências do mundo offline, digamos. A gente ainda tem as mesmas exigências do trabalho, demandas em casa mesmo, e as novas também, os novos desafios, como a Angela comentou, do almoço, a nossa rotina se transformou. Então, eu acho que é um processo de adaptação e era realmente provisório. Eu lembro, eu acompanhei a Angela participando de toda essa transição do presencial para o home office, e foi tudo em questão de 3 dias, eu acho, né, Angela? Foi tudo configurado, assim, estava todo mundo. Acho que a gente pensou em um dia e nos outros 2 nós executamos, e no terceiro estava todo mundo em casa. Todo mundo em casa, então foi muito de susto. E, na verdade, naquele momento, todo mundo queria estar em casa também, porque a gente estava com medo de estar na rua. Então, as empresas também agiram da forma que conseguiram para deixar as pessoas em segurança. Mas surgiram todas essas novas questões. Exatamente. Vocês sabem que bem nesse momento eu estava trabalhando em uma empresa que tem uma cultura assim muito fechada quanto à questão de trabalhar home office. Então, eu trabalhava em outro estado e, em meio a isso, eu estava com minha viagem programada para retornar aqui para o Rio Grande do Sul. E eu voltei para cá e também, em questão de 2 dias, eles compraram notebooks para todos os funcionários, sendo que era algo que não estava previsto de maneira alguma, se não fosse essa condição. E todo mundo foi para casa. Tanto é que a minha previsão de retorno era programada para, em questão de 5 dias, eu passei 1 mês em casa nessa condição, tá? Vai, não vai, fica, não fica. E realmente, a gente começa assim como vocês trouxeram, a gente começa a pensar o quanto a gente se torna produtivo, o quanto a gente se sente, nós mesmos nos pressionamos em estar o tempo todo produzindo, entregando, e a gente acaba se esquecendo um pouco da nossa própria condição e da nossa qualidade de vida, né? Mas, em contrapartida a isso, vivência que a Thaís teve, eu também tive, né? Ver família por telas era a alternativa que surgiu. Isso é muito maluco. Desculpa, Pode ir, Pri, vai. Isso é muito maluco pensar que eu lembro logo que estourou a pandemia, assim, era um tal de live para tudo que era lugar, era os grupos de pagode, o sertanejo, o BMPB, era todo mundo fazendo muita live, tu queria participar de tudo e era muito empolgante porque era novo. Até então, a gente usava essas ferramentas aleatoriamente, que nem eu citei ali no início, né? Fazia uma selfie, chamava um amigo, marcava um rolê, que agora tu não marca mais, a não ser que seja online, e depois tu teve que pegar essas mesmas ferramentas que tu sempre te divertiu, digamos assim, né, para trabalhar ou para ver a família. E foi muito louco como a gente quis fazer tudo, não fazia nada, e não era porque a gente era improdutivo, mas cada curso que a gente se inscrevia e não completava, como a Ângela falou, vinha aquela sensação de estou em casa, não estou fazendo nada e não dou conta, a autocobrança pesava nos ombros, num nível que isso foi sobrecarregando ainda mais, e algo que era para ser muito passageiro, 15, 30 dias, está durando 2 anos, né? E foi uma competição, talvez, que a gente nem tenha estado por conta que fez. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, por exemplo, publicações no LinkedIn.
parecia a corrida de quem postava mais certificado de conclusão de curso. Então, até que ponto a gente realmente aproveitou os cursos que foram feitos, que a gente fez, ou foi muito mais por, eu já tenho mais um, agora eu tenho outro. E justamente por essa questão gratuita, enfim, mas teve um ponto que vocês comentaram e que foi uma reflexão que eu fiz quando vocês me convidaram também para esse webinar, que é de comunicação e empatia, que é tão falada. Quando a Thaís comenta sobre fazer uma reunião com a família pelo WhatsApp, enfim, com os que a gente ama, quer por perto, eu acho que a gente encontrou mais possibilidades para estar, se fazer presente, qual fosse a forma, telefone, áudio, às vezes aquele áudio podcast, vídeo, mas essas mesmas ferramentas atreladas à empresa, ao ambiente empresarial, elas foram usadas, elas continuam sendo usadas, mas talvez extremamente voltadas para a realização daquele trabalho. A gente perdeu aquele dia a dia do passei pela mesa da Fernanda e vi que ela não está muito bem. Fernanda, está tudo bem contigo? Precisa de alguma coisa? Então, acho que nós nos tornamos mais frios em relação a isso e a gente está mais impaciente também. Um áudio longo nós não queremos ouvir, alguém chama, a gente não está muito afim agora, é mais seletiva a nossa simpatia com o outro. E na empresa dá para perceber muito isso, a gente nota muito, talvez porque foi todo mundo sobrecarregado no início, que tudo era reunião, tudo era um encontro, tudo era uma call que você tinha que fazer, e aquela ilusão de comunicação que está fluindo e precisamos ser produtivos. Porque assim como na vida pessoal teve esse monte de curso, na empresa que não estava acostumada ou que nunca tinha cogitado uma atuação home office, a primeira colocação era como vamos controlar a produtividade? Como vamos saber que a pessoa realmente está atuando a carga horária completa? Então, você tinha aquela pressão e você tinha que mostrar que estava fazendo o mesmo. Então, poxa, por que a Priscila está me chamando se ela sabe que eu tenho tal coisa para entregar? Eu não quero conversar, não quero parar, eu vou fazer isso. Então, a gente não encontrou ainda, já se passou todo esse tempo, e eu entendo que nós não encontramos o equilíbrio ainda e a forma correta de trabalhar. Ter essa relação de uma forma mais saudável ainda. Eu acho que a gente está mascarando, às vezes, alguns sentimentos e algumas ações que poderiam ser feitas. Acho super importante isso que tu traz na tua fala, principalmente pela questão de não é genuíno. A gente abre uma call, né? A empresa ali abre uma call. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tu não espera a pessoa responder como ela tá. Ou seja, não pratica escutativa. Tu não quer saber. Tu fez aquela pergunta por pura educação. E aí não tem esse cuidado com o outro. A gente falava em uma das nossas conversas, quando a gente começou a montar todo esse roteiro, que algumas empresas mandavam as cadeiras, mandavam o suporte para o notebook, mandavam o notebook e era isso, te vira e aquele é o teu espaço em casa. E até a Ângela falou, Pri, nem todas, e aí é verdade, nem todas conseguiram fazer isso, nem todas fizeram isso. E aí, por exemplo, eu vou trazer o meu exemplo. Eu morava com meu esposo num apartamento de 38 metros quadrados. Os dois em home office caídos de paraquedas. Mesa de almoço, mesa de jantar a gente não tinha mais. Era um mundaréu de computadores. Quando um tinha reunião, o outro tinha que ir para o quarto. Quando o outro saía do quarto, o outro ia para não sei aonde. E a gente foi se virando assim. Com o passar do tempo, a fadiga foi aumentando a ponto de tu não desmontar mais a mesa. Tu tinha que almoçar no sofá, porque pensa o rolê que era desmontar a mesa inteira para montar na segunda-feira. O quanto isso te fadiga, e aí tu abria call para falar com um colega, e o colega falava, ô, Pri, como é que tu tá? E eu, nossa, hoje... Aí a pessoa, não, mas olha só, te liguei rapidinho. A pessoa não deixava tu falar, porque realmente não era genuíno, porque não se recebia isso. E aí que vem a grande pergunta, como liderar e gerir pessoas neste contexto, trazendo uma visão humanizada e colaborativa, principalmente no caso da gestão, que muitas vezes tu não recebe. Como dar o que tu não recebe de cima para a tua equipe, né?
e aí a gente tem N caminhos e talvez eu comece a falar e não pare mais. Alguém me interrompa, por favor. Acho que o mais difícil é quando a gente não percebe que nós não estamos recebendo e também não estamos entregando o que seria necessário. A gente está no piloto automático. Acredito que muitas vezes nós, líderes, deixamos o piloto automático agir por nós. Eu não recebo o carinho, eu não recebo a pergunta genuína de como eu estou, e aí eu esqueço o que eu tenho que fazer no dia a dia. Não significa, às vezes, que eu não sou que eu sou daquela forma, que eu não me importo, mas muitas vezes nós deixamos o piloto automático. Eu acho que vivenciar esse momento até então continua sendo um desafio e ele é muito atrelado à comunicação, porque como a gente está fazendo mais reuniões online e ao mesmo tempo falando mais de uma forma escrita do que olho no olho, a gente está precisando entender muito mais do outro, entender como o outro recebe uma informação e qual é a realidade desse outro, principalmente o ambiente onde ele se encontra, onde ele está desempenhando as atividades. Eu estou em casa, eu não tenho um escritório propriamente dito, mas eu estou sozinha. E quem está em casa que tem um filho junto, que tem um marido junto, também em home office, também fazendo reuniões, e aí tem que tentar casar o horário de uma e outra, ou trabalha na cozinha, o outro passa para pegar água, alguma coisa, o cachorro, o periquito, o papagaio do vizinho, nosso, interferindo e não atrapalhando, mas que a gente sentiu muitas vezes uma vergonha daquilo, e é tentar transformar essas situações o mais naturais possíveis, porque não tem como ser perfeito, o ambiente não é mais o mesmo, não é o ambiente onde todo mundo tem a sua cadeira, onde a gente senta, trabalha, onde não tem muita interferência e eu preciso fazer uma reunião que ela é um pouco mais sigilosa e eu troco de sala. Não é isso. E a palavra que a Priscila usou de genuíno, interesse genuíno, para mim faz muito sentido. É realmente você buscar entender como o outro está se sentindo. E é você perguntar esperando uma resposta, não perguntar por respeito. Oi, Priscila, o que eu posso fazer mais por ti? O que eu posso fazer de diferente? Como é que está o teu dia a dia? Me faz eu entender e até acompanhar alguns pequenos detalhes, porque a gente era muito do visual, da forma como a pessoa estava, do semblante, mas aí ela entra numa call e ela não abre o vídeo, e ela diz que ela não gosta de aparecer, ou que tem bagunça, então você já começa a cuidar um pouquinho, e não cuidar no sentido de julgamento, de tentar entender o que está acontecendo. Ela para de interagir nos grupos, poxa, era a pessoa mais falante da área, da empresa. Do nada ela começa a não interagir mais, o que está acontecendo? Ou ela começa a usar umas palavras, expressões que você vê que não é ela. É como se você lesse um texto e você imaginasse essa pessoa falando. Então, tem forma, sim, da gente olhar para esse cenário e conseguir estar próximo. Estar próximo, estar apoiando, estar do lado e trabalhando para que as pessoas possam melhorar nesses pequenos pontos. Porque, realmente, como nós, gestores, ficamos no piloto automático sem demonstrar importância, às vezes, a pessoa também não percebeu que o que ela está fazendo prejudica de alguma forma a visão que nós estamos tendo. Então, o diálogo, para mim, ele nunca foi tão importante, mas um diálogo honesto das duas partes. Não adianta eu ser honesta e não receber isso, e não adianta eu estar aqui abrindo meu coração e o outro lado está pensando na reunião de indicadores que vai ter e você percebe que não está nem aí para as suas palavras. Então, acho que chega a ser chato, às vezes, falar do equilíbrio, mas são pequenos exemplos sobre o que seria esse equilíbrio.
E a gente traz muito essa questão das equipes, né? Quantas equipes atualmente a gente tem? Porque, principalmente no papel de gestor, e aí aplica o gestor dentro da tua área, tá? Dentro da tua vida, gestor do teu lar, gestor numa empresa, da tua família, seja no que for. Traz isso pro teu cotidiano. Faz sempre esse exercício, assim. Quantas pessoas tu tá, de fato, ajudando? Quantas pessoas tu tá gerindo? A gente traz aqui, ou mudamos ou o mundo muda por nós. E nessa adequação que a gente foi tentando mudar, vivendo um dia de cada vez, o mundo foi mudando enquanto a gente tentava mudar. Então, nós corremos atrás da máquina ainda hoje. Prova disso é a vacina. Nossa, tem uma vacina muito legal. Está todo mundo vacinado? O vírus vai lá, muta, e aí aquela vacina já perdeu eficácia. Vamos fazer não sei o quê? Aí não sei o quê. E isso a gente aprendeu agora a usar o Meeting, a usar o Zoom, a usar o Class, tudo que tem para usar. Beleza, já surgiu outra ferramenta. E a gente está correndo sempre atrás da máquina nesse sentido. Quando a gente não recebe, a Ângela trouxe uma fala que para mim foi o ponto-chave da conversa, assim. Quando a gente não recebe, a gente não sabe se está doando de volta. Porém, até quando ou quanto tempo leva para a ficha cair que a gente não está recebendo? Porque a gente também entrou no piloto automático. A gente também está aqui recebendo a chicotada, sabe que não pode, não deve, jamais vai repassar, mas ao mesmo tempo, cara, ninguém me escuta. Como é que eu vou escutar o outro? Para vocês, Thaís e Nanda, está sendo assim também, vivendo um dia de cada vez? Com certeza, com certeza. Olha, o simples fato da gente... Nossa, agora os cachorros resolvem participar da conversa também, né? Mas, ó, são situações que a gente vive que antes a gente tinha que... nossa, era imperdoável uma situação assim. No começo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tô com as crianças aqui do vizinho gritando e eu tô em reunião, meu Deus, eu entro em pânico. Não, não é assim. A gente vai começando a pensar, entendendo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, vai tentando se adequar. E vai levando. Mas, justamente, quando a gente percebe que... e leva aquele choque de que realmente a situação está aqui, a gente precisa encarar ela, que a gente começa a pensar, tá, dentro do que eu tenho, o que eu posso fazer para tornar o meu dia melhor, o que eu posso fazer para tentar levar isso de uma maneira melhor, né? É uma condição que cada um acaba vivenciando de uma maneira diferente. Eu, por sorte, tenho a oportunidade de ter um escritório, vamos dizer assim, um quarto que é meu escritório, mas não é todo mundo que tem essa realidade. Então, a partir disso que a gente vai cuidando e adequando, porque a cozinha fica aqui do lado, né? E assim seguimos. Realmente, um dia de cada vez. E tu, Thaís, como é que vai isso? É exatamente isso, eu achei perfeita a tua fala. Eu acredito que o equilíbrio ele é uma busca constante, então quando a gente chega nele, a gente não pode se cobrar por permanecer nele. Da mesma forma que a produtividade que a gente se cobra tanto, ela não vai ser igual todos os dias. Isso está sendo um desafio para mim, porque não foi a nossa casa que foi para o trabalho, foi o trabalho que veio para a nossa casa. Então está tudo muito mesclado, agora tudo muito misturado. Então, de repente, a gente vai ter um imprevisto, no outro dia vai conseguir ser super produtivo e saber lidar com esses momentos. E eu acho que a chave de tudo isso é também um processo de autoconhecimento, para a gente perceber, talvez, que a gente não está recebendo, como a Ângela e a Pri comentaram, não está recebendo talvez toda a segurança psicológica ou apoio emocional que a gente precisa nesse momento e buscar formas mesmo de encontrar isso, lembrando também que a gente não precisa fazer isso sozinho, por mais que estejamos sozinhos, eu acho que a fala gira muito em torno disso também, de construir redes de apoio com outras pessoas da forma que a gente consegue, seja fazendo um webinar para trocar uma ideia sobre o assunto, ou se conectando mesmo com as ferramentas que a gente tem, porque a gente não sabe até quando a nossa forma de se comunicar vai ser essa. E outra coisa que eu lembrei, ouvindo vocês falarem, é que, como eu trabalho com comunicação, no início da pandemia, eu consumia muita notícia. Eu passava muito tempo
ligada nas notícias, e isso me gerava uma ansiedade, uma tristeza pelo sofrimento social mesmo que a gente tem passado no mundo. E hoje eu procuro me informar, eu procuro saber tudo o que está acontecendo, mas também dosar isso, encontrar uma medida para isso e tentar focar nas coisas boas que acontecem também, tentar fazer coisas boas acontecerem dentro do que está ao meu alcance. Então, acho que eu já trouxe algumas estratégias que eu uso, mas eu vejo também que é um processo muito individual, muito pessoal. E quando você fala sobre o consumo excessivo de notícias, enfim, de tudo, e eu também passei por esse momento de ficar muito triste com o cenário que nós temos, porque ele ficou muito mais exposto. Eu acho que antes da pandemia a gente selecionava um pouquinho o que a gente olhava, a gente desconsiderava algumas questões sociais diversas vezes, mas voltando também lá no início de, tá, e aí? Eu tô vendo isso, o que que eu faço? Então, o que vocês estão promovendo hoje, me convidaram, é isso. Afinal de contas, a gente tem N formas de agir para mudar o nosso mundo, o nosso pequeno mundo. Qual é o nosso núcleo? Onde que nós estamos inseridos? De que forma que nós podemos fazer diferente? E aí teve muita ação logo no início, que eram várias reportagens que surgiam das pessoas auxiliando os mais idosos dos prédios, de condomínios. Então, a gente consegue fazer a nossa parte. Eu acho que tudo que nós vivenciamos no dia a dia, se é bom, eu tenho que encontrar uma forma de tornar aquilo exponencial, pegar mais. E se é algo que não me agrada, eu não posso só me calar e absorver. Eu preciso fazer alguma coisa para que seja diferente, para mudar. Não importa se vai ser um passinho, mas eu preciso dar ele. Sim, até porque... Pode falar. Não, fica à vontade. Eu depois quero fazer uma pergunta para a Ângela. Conclui, por favor, Thaís. Não, esse ponto que a Ângela trouxe, eu acho que é fundamental, assim, de a gente tentar mudar a nossa volta e perceber também que esse momento ele nos convida muito a pensar no coletivo. Por exemplo, pensar na saúde é pensar na saúde de todos, sabe? Por exemplo, não sair de casa é cuidar da saúde de todos. Então, existe um movimento que nos demanda isso, a gente precisa pensar mais coletivamente. Então, é pensar coletivamente agindo localmente com as ferramentas que a gente tem. É isso. Que está dentro disso que a Ângela trouxe dos pequenos passinhos, né? Mas o que eu ia trazer, só voltando um pouquinho antes, no debate de antes, a Ângela trabalha numa empresa de certificação aqui em Porto Alegre. Certificado digital é uma coisa que teve um super boom, estourou, todo mundo foi lá, fez um monte de coisa, aí depois o pessoal entendeu que aquilo é necessário, é um documento que precisa, mas ia lá, ligava, agendava, o cliente ia até a unidade, levava a documentação. Como é que foi, Ângela, vivenciar essa questão que já se falava há um tempo, vou fazer atendimento online, mas eram muito específicos, era uma gestante, era um idoso, era aquelas convalescências tradicionais que a gente conhece, que faziam a gente ir até o cliente. Com a pandemia, foi tudo muito assim, né? Como é que foi vivenciar essa experiência, pensando na tua equipe, quando tu falou, galera, agora vocês vão atender e vocês vão atender tudo online? Eu me emocionei no final do ano quando eu fui fazer um encontro de planejamento de metas para o ano seguinte. E eu comentei sobre isso porque, Pri, a gente atende hoje online, mas o nosso atendimento presencial não parou, em nenhum momento. A gente faz parte de uma classe considerada do grupo que pode desenvolver as atividades essenciais, e as nossas lojas não pararam. Então, no início, o principal desafio foi, poxa, eu tô aqui em casa, posso estar dizendo que eu tô com dor nas costas por conta da cadeira, mas tem alguém que está se expondo, tem alguém que está numa loja atendendo o cliente, que está pegando ônibus todo dia, e o que eu estou fazendo por essa pessoa? Então, o desafio de tentar entender e viabilizar coisas mínimas, e talvez para mim fossem simples. Eu não podia deixar a pessoa em casa, ela precisava estar numa loja. Então, flexibilizar uma entrada, o horário,
mudar o formato de atendimento, a agenda, realmente fazer o mínimo e talvez o óbvio, mas o kit de proteção, enviar, entender que teve contato com alguém que positivou. Eu não sei se eu tô tri bem, eu não positivei ainda, eu fiz o exame, mas eu acho que não vai ser não, tu vai afastar. Mas a Ângela e a loja, deixa a loja lá. Nós temos uma questão e nós precisamos ter esse senso de cuidado. Se você está bem, ou eu tive vários casos de pessoas assintomáticas, eu não posso te deixar trabalhar, eu sei que tu está bem, mas e o que vai acontecer com as pessoas que talvez você tenha contato? Porque é uma loteria. Eu vou usar máscara o tempo todo, eu não vou encostar em ninguém, não vai acontecer nada. Não posso garantir. Então, eu tive esse desafio do presencial e do medo que as pessoas passaram, medo que as pessoas tiveram. Muita gente morando com os pais mais idosos, filho pequeno, a creche que fechou e não tem com quem deixar. Então, fomos fazendo algumas mudanças relacionadas a isso. A gente teve na área de certificação específica um período onde foi possível o atendimento por videoconferência, um atendimento remoto, só temporário. Depois a gente voltou praticamente a estaca zero por conta de algumas questões do órgão regulamentador, enfim. E agora, para ver como as coisas mudam, mas às vezes elas não mudam da forma como a gente gostaria. O que está realmente facilitando é de pouco tempo, é dia 1º de março agora. Então, agora que a gente realmente está estruturando times para videoconferência. E um cuidado que a gente teve foi realocar essas pessoas que realmente precisavam estar em home office. Então, tenho duas colaboradoras que passaram a gestação na pandemia, saíram de licença maternidade e agora não tem com quem deixar. Então, elas estão atuando nesse formato em home office para dar conta do filho pequeno, para conseguir dar um amparo e, ao mesmo tempo, estão conseguindo desenvolver as atividades. Essa semana, a gente fez o fechamento do trimestre, um pouquinho atrasado, já estamos encerrando aqui o 4º mês do ano, mas é bastante gente. E com uma delas eu comentei sobre, e eu usei essa expressão, o tapa na cara da sociedade que ela estava dando, porque ela voltou da licença e ela nunca atendeu tantos clientes quanto no último mês, em home office. E a gente sabe que por mais que tu confie muitas vezes naquele profissional, as pessoas que estão ao redor estão questionando e pensando, não vai dar certo. Ela não vai produzir, ela vai deixar a Ângela na mão, não é a empresa na mão, é a Ângela na mão, ou fulano de tal na mão. E nós falamos muito sobre isso, sobre a gente doou tudo que podia, ela está doando a parte dela, e no final das contas dá certo. E esse dar certo é o bendito equilíbrio que a gente tem falado. Então, por mais que você faça todo esse período, nós tivemos altos e baixos, a parte de atendimento mesmo, ela ficou e ainda fica presencial. Agora, o administrativo, que não é o setor administrativo, mas é o back-office da empresa como um todo, esse sim, esse desde que a gente saiu, acho que foi 17 ou 19 de março, está desde então em home office. E olha só, né? Cuide das pessoas e elas cuidarão da sua empresa. Por que talvez essa pessoa que voltou esteja sendo tão produtiva? Porque ela recebeu o cuidado genuíno, do que a gente estava falando lá no início. E aí é espontâneo, é reciprocidade. Entra a questão do equilíbrio que a gente já estava passando. Como mudar, como fazer, né? Por que deu tão certo? Porque ela recebeu algo muito foda e ela quer devolver algo muito foda também. É importante para ela. Né? É muito massa trazer essa perspectiva, e uma das frases que mais me emocionou quando tu falou estou reclamando da cadeira, estou com dor nas costas e tem um colaborador meu exposto de fato na rua, em frente ao cliente, pegando um ônibus, eu não sei, um trem, no próprio carro, não sei. E como isso
é dentro do coração mesmo dessa empatia genuína. E aí vem essa questão do equilíbrio que a gente estava falando, e como diz a Ângela, já chega da gente reclamar, né? Quais são os passinhos pequenininhos e as estratégias que a gente pode ir dando para mudar? Eu me arrisco a dizer que não adianta aqui eu trazer para vocês o que eu faço, a Ângela, a Thaís e a Ananda. Eu daria como dica o seguinte: só para tudo. Respira, desconecta, te permite que seja 15 minutos, ou no teu banho, e pensa, o que me faz bem, o que me faz mal, e o que eu quero mudar. Faz um checklist mental, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de gravar no celular, tem uma galera que faz grupo consigo mesmo e fica falando, tá tudo bem, mas faça alguma coisa para entender quais são as tuas dores. Porque com certeza, gente, nós somos aqui 17 pessoas, nenhum de nós tem as mesmas dores. Tem dores parecidas, óbvio, dá para trocar essa experiência, mas cada um sabe onde aperta o seu sapato. Então, assim, tem solução? Tem sim, mas é a gente que precisa encontrar. Vocês sentem isso também, gurias? Eu já abro o microfone aqui, vou tomando conta. Isso aí, Ângela. Eu fui convidada e estou me sentindo em casa, literalmente aqui. Eu sinto isso, Pri. E o que tu fala faz total sentido. E o óbvio precisa ser dito, né? Porque quando você não está resolvido com o teu pensamento e com o que tu sente, esse excesso de notícia, esse excesso de prática do que é o politicamente correto, é você acordar com o despertador uma única vez de manhã, ter ao lado da sua cama um copo de água, beber esse copo de água, levantar super disposto, e se não está muito, toma uma ducha, um banho, te veste. Você acaba pegando aquilo e aquilo te faz mal porque não faz sentido e você não consegue. Então, é uma luta porque você não entendeu ainda, afinal de contas, se aquilo realmente serve para ti ou não. Eu acho que em nada deveria existir um manual, um POP, um passo a passo de como a gente deve executar essas rotinas. São dicas, são instruções, o que vale é você estar feliz e alcançar o resultado que você deseja. Então, antes, procura resolver contigo mesmo. Afinal de contas, me incomoda realmente colocar o despertador de manhã cedo 4 vezes? Às vezes não, gente. É a recompensa que tu dá. Ao invés de colocar uma vez só 7 horas, você coloca desde as 6 e vai fatiando. No final das contas, tu levantou às 7 de qualquer jeito. Mas tu tá ali brincando com aquele jogo de um dia coloca só uma vez, outro dia coloca 2, e tá tudo bem. Acho que a chave realmente é a gente entender o que nos incomoda, o que está em excesso. E antes da pandemia, e no início foi em janeiro do ano passado, eu fiz um curso que foi presencial, que eu amei, de produtividade. E eu estava seguindo todos os passos maravilhosamente bem do que fazer, qual era a rotina que eu não me agradava, que era quando eu chegava em casa do trabalho, fazendo todas as mudanças, mas algumas coisas fizeram sentido e fazem sentido para mim até hoje. Celular, eu tirei a notificação de quase todos os aplicativos que eu tenho. O único que eu não consegui me livrar ainda é o WhatsApp. Um dia eu chego lá, mas os outros eu tirei. Então, eu só vejo se tem alguma notificação, se eu recebi alguma coisa quando eu tenho vontade de abrir, de acessar ele. Grupo, eu fiz uma reflexão se eu precisava estar em todos aqueles grupos que eu estava. E, gente, eu saí de grupo da família. E foi com o coração leve, assim, vou sair. Não quero mais, isso não me faz bem. Não significa que eu não ame as pessoas, mas aquele grupo eu não queria fazer parte das conversas que ali estavam. Isso faz com que eu me sinta menos obrigada a estar com o celular na mão o tempo todo, a precisar responder a pessoa imediatamente o tempo inteiro. Eu não consegui criar uma rotina de fazer coisas totalmente diferentes quando eu finalizo o trabalho, mas algo que eu bato na tecla é baixa a tela do computador e sai da cadeira. Mesmo que tu fique no celular, mas sai daquele ambiente onde você estava desempenhando aquela atividade do dia todo, para começar a mostrar para tua mente que acabou.
Tu vai olhar para o computador, ele está na sala da tua casa, mas acabou, não é mais esse momento. Eu vou olhar o passarinho na janela, eu vou tentar caminhar, vou fazer alguma coisa. Então, não é um manual, não é a resolução de todos os problemas, mas são pequenas coisas que a gente pode fazer que talvez deem certo. Inclusive, o Ivan comentou aqui no chat que autoconhecimento é tudo. Eu concordo muito com isso, concordo muito com a tua fala também, Ângela. Eu fiz parte, confesso, daquele grupo que tentou levantar às 5 horas da manhã, porque acreditava que era pessoa extremamente produtiva a partir daquele horário. Dormir 6 horas por dia é a solução dos seus problemas. Para mim, não. Eu preciso dormir 8 horas por dia. Tanto é que a Priscila ainda brinca comigo, né? Ah, veinha, 10 horas da noite está indo dormir. Mas realmente, eu preciso ter essa rotina. E eu descobri que assim me faz bem. Isso... Mentira, gente, é às 9. Ela falou às 10 para não ficar tão feio, mas é 9 também, da noite também, a minha velhinha tá indo dormir. Exatamente. Mas então, são situações em que a gente vai começando a ficar tão pilhado que tu deixa de curtir o momento, tu deixa de curtir porque tu te sente pressionado. Bom, eu sou um caso à parte, porque eu amo de paixão andar de bicicleta. Quando eu percebi que eu não conseguia mais tirar esse tempinho para mim poder fazer esse exercício, para mim, que fosse uma vez por semana, nossa, isso realmente fazia diferença. E por que a gente não pode se permitir fazer isso? Trazer isso para o nosso dia a dia, o que realmente nos faz bem. Não seguir uma fórmula mágica que é o que todo mundo vende, né? E tu, Thaís, o que tu conta referente a isso? Concordo muito, gente, com tudo que vocês falaram. Eu acho que gira muito em torno da gente acolher a nossa própria realidade, considerando que as 17 pessoas que estão aqui têm realidades completamente diferentes, interesses diferentes, objetivos diferentes. Então, construir uma rotina, uma nova rotina que faça sentido para nós, né? Eu tive uma situação bem peculiar no início da pandemia, que eu não conseguia mais dormir direito. Então, eu acordava de madrugada, mas não por querer ser produtiva. Eu acabava vivendo uma vida, assim. O José é meu companheiro, né? Ele acordava às 7 horas e eu já tinha vivido uma vida, feito muitas coisas, visto o sol nascer e tal. E aí eu sentia muito cansaço, eu vivia cansada. Só que aí algumas soluções que eu encontrei, por exemplo, foi fazer exercício, fazer yoga, gastar essa energia. Então, eu acho que cada pessoa vai ter uma experiência própria. E outra coisa também que eu estou exercitando muito é atenção plena, assim, meio que para tentar trabalhar com ansiedade. Tentar prestar 100% presente no que eu estou fazendo. Se eu estou estudando, eu estou 100% presente naquele momento. Se eu estou trabalhando, ou se eu estou no momento de fazer yoga, sabe? Tentar algo nesse sentido. E também exercitar bastante a respiração. Quando eu sinto que vem a ansiedade, que vem a autocobrança, fazer uma respiração. Respirar 10 vezes consciente, assim, já ajuda muito. Então, são soluções bem pessoais, assim, só que partem tudo do autoconhecimento, de uma análise, de perceber, não tá legal acordar de madrugada, sabe? Não tá me fazendo bem. E pensar soluções a partir disso. Que fantástico, né? Porque aqui em 4 nós falamos e somos 17. Nenhuma das 4 tem a mesma coisa, a mesma percepção para se acalmar. Então, que as nossas falas, junto com tudo que vocês que estão nos ouvindo pesquisam e entendem, e com as percepções do autoconhecimento de vocês, sirvam de inspiração para que vocês encontrem aquele pontinho de equilíbrio que a gente estava falando lá, que é uma palavrinha chata, mas ainda assim é essencial. Mas e aí? Como é que a gente ficou em meio à pandemia? Antes de passar a palavra para a Thaís e ler para a gente um super texto escolhido a dedo e com muito carinho por ela, eu quero lembrar mais uma vez que se tu ainda não fez tua doação, o Pix está ali no chat e, por favor, vai lá, veja se você pode, se você quer, se faz sentido para você e contribui com a PECAM. Agora eu passo a palavra para a Thaís para a gente ler um pouquinho. E também falar para vocês ficarem livres para trazer suas percepções, fazer perguntas, fiquem muito à vontade. Então, eu trouxe uma citação do Einstein, que quando eu li, eu até comentei com os meninos, poderia ser uma citação budista, porque ele é muito humanista nessa fala dele, e fala muito sobre o coletivo.
O ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como alguma coisa separada do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos a nossos desejos pessoais e a afeição por umas poucas pessoas próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos libertar dessa prisão, alargando nossos círculos de compaixão para compreender todas as criaturas vivas e o todo da natureza em sua beleza. Síntese do que falamos aqui nessa breve 1 hora, né? A compreensão da gente, a compreensão do todo, a compaixão pelos outros, pelas criaturas, por essa beleza que a gente consegue trazer, compartilhar e viver. Quando a Thaís nos mostrou, foi algo de unânime paixão, porque é a síntese das nossas falas, né, meninas? É isso que a gente espera que aconteça cada dia mais, ou como a Ângela falou lá do início, não sejamos mais empáticos seletivos, sejamos empáticos, verdadeiramente empáticos. E sejamos nós, mais uma vez, a mudança que a gente quer ver no mundo. Menos reclamação, menos mimimi, mais entender, compreender e falar. Eu não posso acreditar que, ou subentender que a Priscila sabe o que eu sinto, sabe o que eu estou passando, se eu não falei. E às vezes também a gente fala e não era o momento. E não dá para desistir. Tem que ir lá e tem que falar de novo. Hoje talvez não tenha sido a melhor forma, não tenha sido o melhor momento, não era o teu dia, não era o dia da outra pessoa. E eu acho que a gente não pode desistir nunca. Claro, não significa que a gente não mude de ideia. Talvez você fala um dia, não fez muito sentido para outra pessoa, você reflete, independente do assunto, por isso que eu estou sendo bem genérica aqui, e aí você reflete e vê que realmente poderia ser diferente e você é quem poderia fazer aquela mudança, ou o teu pensamento não estava de acordo com o que seria, entre aspas, correto. Então, se a gente buscasse essa mudança, se a gente não tiver medo de falar, de expressar as nossas opiniões, sabendo, obviamente, que expressão é essa, que sentimento é esse, o porquê que eu estou falando. Acho que tudo que a gente tem que falar com um propósito de mudança e de evolução. Se é para ferir, a gente guarda. Mas se é com um propósito de evolução e de fazer alguma coisa diferente, nós temos que fazer. Então, cada vez que a gente pensar, o que vocês que estão aqui pensarem em reclamar ou em falar alguma coisa que não é legal ou que vocês não gostariam de ouvir, pensem o que poderia ser feito de diferente. O que você, ao invés de falar aquilo, pode fazer para ajudar. E talvez por que você se sentiu magoado com alguma situação, ou você está insatisfeito com o teu status atual no trabalho, na família, no grupo de amigos, tentar entender porque a gente não consegue mudar as outras pessoas, a gente só consegue mudar o que nós sentimos e o que nós fazemos. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final, a gente honra muito o acordo com vocês do horário, principalmente por ser uma sexta-feira à noite, véspera de feriado, mas antes da gente encerrar, a gente quer apresentar para vocês também alguns projetos maravilhosos, dentre eles o projeto da Ângela. A Ângela está vindo compartilhar com a humanidade, posso dizer assim, porque sou fã mesmo, real oficial, todas as dicas incríveis de gestão, de liderança, de uma visão colaborativa e sistêmica desse mundo tão cruel que a gente já tem que viver, né? Como fazer ele ficar mais leve. Então, Ângela, fica à vontade para contar um pouquinho para a gente sobre o teu projeto. O projeto ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, de gestão, de como ajudar o outro, e é muito de quem eu sou. Eu comentei antes e eu fiz uma publicação, porque hoje eu mostrei esse logo lindo, que foi a Thaís que está aqui, que fez esse trabalho pela Essencial, e eu comentei que o que as pessoas podem esperar se gerarem alguma expectativa do que a Ângela tem para mostrar, é um mix do jeito Ângela de ser.
Eu nunca me conformei com uma caixinha ou que me encaixassem em especialista em alguma coisa, ou você só faz isso. Eu nunca gostei de fazer uma coisa só. Sempre gostei de entender o todo, de conectar o todo, isso voltado ao mundo dos negócios ou na vida pessoal também. Se eu tenho que fazer uma obra, eu preciso entender por quê, e eu estou falando de obra porque eu vou fazer uma obra aqui em casa. Eu tenho que entender por que tem classe A, B, C, ou por que tem o retificado e o não. Muito no eu brinquei que eu não gosto que as pessoas me enrolem, mas é para entender mesmo, é porque que eu gosto disso. Então, é um projeto voltado para negócios, para liderança, falando sobre o dia a dia, práticas que a gente pode adotar, dicas que podem fazer as pessoas olharem e faz sentido para mim, vou pegar, vou tentar fazer. É fazer com que as pessoas cresçam e entender que nós não temos limites. O limite quem coloca somos nós mesmos. Se eu falo que eu não consigo fazer alguma coisa, eu realmente não vou conseguir fazer aquilo. Mas se eu acredito que eu sou capaz e realmente acredito do fundo do meu coração, pode ter 100 pessoas dizendo que não e eu vou lá e eu vou fazer. Então, é no sentido de promover essa liberdade para que as pessoas sonhem muito alto e alcancem tudo que desejam. Eu só vou pedir um pouquinho a palavra para falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso da Ângela também, que quando ela me trouxe eu fiquei emocionada, primeiro por ela me procurar, eu admiro muito ela como pessoa e como profissional, então me senti muito honrada de verdade, e também porque eu trabalhei durante muito tempo com a Ângela, eu sei que ela é uma pessoa apaixonada por conhecimento, então se existe algo a ser aprendido, ela vai aprender e ela vai fazer as coisas acontecerem. Eu vi ela tirando muitos projetos do papel em tempo recorde, assim, com muita dedicação, com muito conhecimento. Então, saber que ela vai começar a partilhar mais ainda, porque ela já partilha naturalmente, mas que ela vai potencializar isso, me deixa muito feliz. E eu estou muito feliz com esse lançamento. E eu fiquei muito emocionada com o post. Quase entrei na live emocionada aí. Muito obrigada de coração. Que coisa mais linda, Ângela. Parabéns por isso. Eu faço minhas as palavras da Thaís por já ter trabalhado contigo e dividido uma carreira árdua ali, lado a lado. E eu acho que agora a gente só tem a ganhar. As pessoas sigam @Ângela Capelari, deem uma olhada no conteúdo, a gente já é fã. Conta com o quando, né? Bastante, assim como tu conta com o essencial, conta com o quando, porque a Fernanda e eu, a gente também tem esse propósito. A missão do quando é instigar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Justamente por entender o que tu colocou, os limites são colocados pela gente, né? Se a gente não se colocar isso, tudo acontece, tudo flui e as coisas vão... A gente vai dar um passo. Esse um passo só vai te levar para frente, e o outro vai te levar para frente, e assim a gente vai indo, né? O quando tem essa questão muito forte do desenvolvimento e dessa evolução para o que tu quer, para o que tu gostaria de ser. Então, conta muito com a gente. Obrigada por confiar na gente para fazer esse lançamento aqui. E a Essencial, eu não tenho palavras para dizer o quanto a Thaís consegue trazer com a empresa dela e com o jeito, com o profissionalismo dela, a essência realmente de cada empresa, de cada pessoa que busca esse trabalho. Assim. Para a gente também foi a Thaís que fez a nossa arte, foi um prazer, foi muito legal, sabe? A gente chegou à conclusão, eu e a Fernanda, que ela entregou mais para o quando do que as próprias fundadoras, porque a gente deu o briefing, deu a ideia e ela veio e falou assim, não, mas olha, é isso aqui. E a gente apaixonou de uma vez por todas. Então, agradecer demais a Essencial, que também é linda. Lembrar que esse webinar foi organizado pela Essencial, pelo Quando, com total apoio e parceria da APECAM, e que a gente espera as doações, então, até o dia 5, a gente vai receber as doações, e dia 6, tanto no Instagram da Essencial, quanto no Instagram do Quando Alguém Encontra Você, vocês vão encontrar o resultado das nossas ações de hoje, valores e tudo mais, sempre com muita transparência. Bom, gente, só agradecer essa parceria e eu tenho certeza que haverão próximas lives e eu tenho certeza que os nossos encontrados também, né, vão aclamar e vão pedir mais dessa parceria porque só sucesso.
faço minhas as palavras da Priscila também. É um enorme prazer essa parceria. E, pessoal, realmente, a gente segue à disposição. Depois, se quiserem entrar em contato conosco ainda para seguir doando, a gente está à disposição, tá? E pegando um ganchinho da fala, quem não segue ainda o Quando e é Essencial, por favor, também façam. E conheçam e se inspirem. Maravilhoso, Ângela! Se inspirem pela história das meninas. Tem gente por trás daquele Instagram, tem pessoas e pessoas que colocam muito amor no que fazem. Então, vocês vão ver. Quem não segue, enfim, acessem, vejam um vídeo, a postagem, comecem a olhar as histórias que elas vão postando no dia a dia. Vocês vão entender que é feito com carinho, é feito com amor, é feito realmente pensando em desenvolver e fazer sentido na vida das pessoas. Então, eu sou muito grata e agradeço, assim, de coração, mais uma vez, por esse convite, por estar aqui com vocês. Não existem palavras para expressar a gratidão de poder reencontrar pessoas que a gente já admirava e ver que o mundo, gente, ele faz coisas incríveis quando a gente pensa e quando a gente realmente quer fazer acontecer. Hoje aqui, estar com vocês, nós 4 aqui debatendo, reunidas nessa sexta-feira, mostra o quanto a gente é capaz e quantas pessoas vocês já impactaram também e vão continuar impactando com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E tem gente dizendo ali, um escritório de advocacia, dizendo que a Thaís também fez a arte. A Thaís é unânime, é a coisa mais essencial na vida das empresas aqui. Ai, maravilhosas, meninas. Eu só vou pedir a palavra mais uma vez para agradecer a presença de todo mundo e dizer que foi um prazer fazer todos esses projetos, o do Quando, o da Ângela, o da Lise, que já comentou também, eu fiz com muito carinho. E as meninas do Quando comentaram, eu sou apaixonada pelo Quando desde o início, desde o surgimento. Eu sou uma encontrada fiel, que ouvi os podcasts, que falava que a fala de vocês é como um abraço. Então, existe esse incentivo. Mandei para muitas amigas, porque quando a gente tem algo bom, a gente quer compartilhar com o mundo, né? E quando a gente descobre algo bom, assim, como o trabalho de vocês, então é só agradecer. Fiquei muito honrada também de fazer o projeto do Quando, fiquei emocionada. A Pri me chamou e já comecei a rabiscar, ter várias ideias, então, de coração, assim, foi muito maravilhoso e eu só tenho a agradecer mesmo. A Ana está agradecendo a gente, dizendo que esse momento junto gerou várias reflexões para ela. E é isso que a gente espera, a gente é muito apaixonada por tudo que a gente faz, todas essas criações, toda essa dedicação, toda essa conversa, e a gente espera que do jeitinho de cada um e da nossa fala tenham sim saído muitas reflexões, muitas inspirações, e amanhã, feliz dia para nós, né? Feliz momento desse dia tão importante que todos estamos vivenciando. Sejam os desempregados, sejam os empregados, todos somos trabalhadores. Então, que tenhamos um 1º de maio excelente, ao lado de quem a gente ama, seja pelas telas, que é o lado bom, ou seja presencial, que é aquele abraço. Muito, muito obrigada a todos vocês por essa participação e por terem ficado com a gente até aqui. Meninas, muito obrigada pela parceria de sempre, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tá, gente? Até a próxima.